Oiê! Alguma vez você sonhou com aquele lugar turístico, emblemático, aquele de redes sociais, se programou, viajou e chegou no seu destino, tudo começou a desmoronar? Quem nunca, né? Bom, fica aqui comigo que depois da vinheta eu vou contar essa história pra vocês. Olá, meus netinhos e minhas netinhas, minhas abelhinhas trabalhadoras, né, que vivem zanzando de um lado para o outro, mas agora, neste momento, pararam para ouvir mais uma história aqui do Me Conta Mel. Tudo bom com vocês? Gente, hoje eu até mudei de cenário, vim aqui pro meu jardim, pra minha área zen, porque eu quero contar uma história de percalços da vida. Sabe, aquelas viagens que você faz e que você acha que vai dar tudo certo, mas de repente parece que o tempo vira pra você? Pois é. Isso aconteceu, olha, até sentei aqui pertinho da minha almofada, que eu comprei no Peru. Aconteceu comigo na minha viagem agora de 2020 para Machu Picchu. Eu realmente tinha um sonho de fazer essa viagem, de conhecer a cidade de Machu Picchu. E de repente foi acontecendo, sabe? Eu ia pro Chile para conhecer o deserto do Atacama e de repente eu vi que dava para ir para Bolívia, da Bolívia fui para Machu Picchu e eu fiquei animadíssima porque seria uma viagem que eu ia combinar 3 pontos turísticos assim super importantes que estavam na minha lista, que ia tudo se encaixar e eu ia fechar com chave de ouro visitando Machu Picchu. O que acontece, né? Eu fechei o pacote, eu comprei o ingresso do trem, a hospedagem. Chegando os dias próximos, eu me hospedei em Cusco, né? E de Cusco eu ia pra lá. Chegando próximo da data, o tempo virou, começou uma chuva, um temporal. Aquele rio começou a encher, porque pelo caminho tem um rio, né? Que faz a ligação entre as cidades. O rio começou a encher muito, tanto que acho que foi um dia ou 2 dias antes de eu ir para Cusco, para Machu Picchu, perdão, tinha um passeio aos arredores de Cusco, e uma das cidades que eu ia visitar não foi possível cumprir o itinerário, porque o rio transbordou e a cidade estava interditada. Logo eu já comecei a ficar com medo. Falei, Jesus, o que vai acontecer, né? Será que eu vou conseguir? Não, pensamento positivo, vai dar tudo certo. E foi, né? De Cusco, fiz um passeio, dali mesmo eu já peguei o trem, fiz o caminho do trem Maia. Não é trem Maia. Do trem. E... gente, durante todo o caminho, eu acabei não sentando, porque você não consegue escolher o lado, né? Eu não sentei no lado do rio, mas eu conseguia levantar assim pra olhar e era uma coisa monstruosa. Monstruosa as águas, assim, elas iam descendo com uma força e revirando, sabe? Tipo barro. Eu falei, Jesus, vai alagar, vai alagar a cidade. Será que eu vou conseguir ver Machu Picchu? A sorte que Machu Picchu mesmo fica lá em cima do morro, né? Cheguei, me hospedei, no dia seguinte era o dia do tal passeio. Parte boa, eu acordei, tava um chuvisco, assim, bem de leve, levei minha capa de chuva, peguei o ônibus que levava até o parque, a entrada do parque. Começamos o nosso tour. Então a guia foi explicando, porque tem a subida e como é bem controlada a quantidade de pessoas e a quantidade de horas que você pode ficar e o tempo que o guia fica com você, ela foi subindo bem devagar, porque tinha uma neblina, uma cerração que cobria o morro totalmente. E todo o grupo, porque a gente estava num grupo, né, assim, bem estressado, né, todo mundo sonhando em ver a cidade. Tem aquela foto, sabe aquela foto que as pessoas sentam, né, e a cidade tá ali embaixo, aquela foto típica. Ela terminou a explicação, terminou a parte da explicação até chegar a esse ponto, que seria o ponto mais turístico, aquele ponto da foto. E nada, o morro tava totalmente encoberto, a cidade encoberta, não dava pra ver nadinha. E todo mundo bem triste.
Então a guia falou, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar vocês até um outro lado para poder fazer a explicação da ponte Inca e na volta vamos torcer para que abra. E a gente foi, ela continuou a explicação, foi até engraçado que tinha no grupo um senhorzinho, gente, um amor, assim, senhorzinho bem velhinho. E ele tava muito cansado, eu pensei, meu Deus, esse senhor pode ter um piripaque no meio do meu trajeto. Inclusive porque um dia antes havia uma notícia de um outro ponto turístico do Peru que um senhor havia morrido, né? Desculpa, gente, hoje é uma história um pouco mais trágica, né? Não tô contando as partes só boas. Mas graças a Deus esse senhor conseguiu, completou, a gente falou, não, vai mais devagar para ele poder aguentar e tudo mais. Pois bem, começamos a voltar da Ponte Inca, de volta para aquela parte onde era o ponto de observação da cidade, né? A gente estava retornando, de repente começou aquele vento, sabe, vento como se fosse de uma chuva, de uma tempestade que ia vir. E todo mundo do grupo começou, isso, venta, por favor, assopra, leva essas nuvens para longe. E a gente a gente começou a acelerar o passo, porque dava para ver que as nuvens começaram a se mexer. Então a gente falou, pode ser que sejam poucos segundos, então a gente precisa estar lá no ponto para tirar a foto. Cara, olha, eu realmente sou muito abençoada, sortuda, como vocês quiserem definir, porque a gente chegou no ponto de tirar foto, ainda tá um pouquinho assim, né, meio nubladinho, mas ainda já dava para ver assim a cidade. E a guia falou, senta todo mundo, se organiza e vamos tirar foto. E começou a tirar foto, um pouquinho assim de fumaça, mas de repente bateu aquele vento, abriu tudo, gente, ficou aquela vista maravilhosa, consegui tirar aquelas fotos emblemáticas, mão aberta, sentado, de frente, de trás, de todos os ângulos. Terminei todo o meu tour pela cidade, né, depois que a guia nos deixou, fez a explicação, teve um tempo ainda para observar e tirar outras fotos. Perfeito, sem chuva, sem neblina, tirei todas as fotos, parei para observar. Aquele lugar mágico, maravilhoso, que eu recomendo todo mundo um dia colocar no seu roteiro para poder ir. Pois bem, essa foi a parte boa, mas sempre temos um mais, né? Esse dia eu já retornava, já tinha o trem de volta, eu desci, eu fui para um lugar de águas termais, fiquei lá relaxando, me troquei e fui para a estação de trem. Nessa hora, final do dia, já tinha começado a chover outra vez. Quando cheguei na estação de trem, adivinhe, todos os trens estavam atrasados e sem previsão, porque tinha chovido tanto, que alagou muitas cidades do meio do caminho e não tinha mais trem para poder voltar. E detalhe, esse era o meu último passeio, basicamente eu estava também fazendo o meu retorno, o meu regresso, eu tinha que voltar ainda para São Paulo e tudo mais. Mas tudo bem, não me estressei, fiquei lá na estação, fiz as perguntas, eles não tinham previsão, nem tinha assim, ideia se seria cancelado, se seria mantido o trem. Então fiquei acho que mais ou menos umas 2 horas na estação e de repente eu ouço chamar meu nome. Mas era o meu nome e o nome de mais uns poucos passageiros, não muitos assim. Falei, será que eu tô louca, né? Eu fui lá perguntar e o rapaz falou, olha, vocês passageiros que eu chamei, fiquem próximo da porta 1 e da porta 2. Já coração, né? Coração começa a acelerar e fica um pouco ansiosa, assim, ai, o que vai acontecer? Vão falar, olha, vocês deu superlotação, porque a gente teve que juntar os trens e vocês vão ter que ficar de fora, né? Não sei, você já começa a pensar no pior, né? Melhor pensar no pior, que qualquer coisa melhor disso você já fica animado. Mas de repente chegou o trem, anunciaram que o trem ia sair e os passageiros que foram chamados não estavam entendendo nada do que estava acontecendo, né? De repente começa o embarque no primeiro vagão e eu sou acomodada no primeiro vagão, no first class. No first class, gente, eu voltei dessa viagem de primeira classe, fizeram um upgrade para mim e para esse grupo de pessoas por alguma razão que eu até hoje desconheço. Eu acredito que seja pela agência, alguma coisa, e pelo horário que eu tinha ainda um outro ônibus que eu ia pegar.
Mas enfim, eles fizeram um upgrade, eu viajei de volta para Cusco em primeira classe, com jantar, com vinho, com música ao vivo, os músicos tocando várias canções, assim, a gente dançou no trem. Cara, foi maravilhoso. Então, não perca a esperança, gente. Olha, sempre eu tento manter o pensamento positivo. Mesmo a questão da neblina, óbvio que eu queria ver, né, a cidade, mas eu pensava, só de eu chegar até aqui já é uma vitória. Cada pedacinho da minha viagem é uma conquista. E eu sempre fui muito grata, eu mantive esse coração aberto, eu estava muito feliz de estar cumprindo aquela viagem. Jamais esperaria que o universo ia me dar um presente tão lindo depois de uma viagem maravilhosa, esse mochilão que eu fiz pela América do Sul, Chile, Bolívia, Peru. Terminei em alta classe, primeira classe, gente. Fala que isso não é uma surpresa boa da vida? Cara, eu quero que vocês comentem aqui nos comentários se vocês já tiveram alguma situação semelhante, seja de alguma coisa que não deu certo, ou de coisa que vocês pensavam que não ia dar certo e depois funcionou, ou dessas surpresas boas que a vida nos dá, né? Comenta aqui com a gente, se você gostou dessa história, dá um like e continua seguindo nos canais. Um beijo, fica com Deus, tchau!